Bom, vamos agora ao relato número 5. Ritual no bosque, enviado pelo Rogério. Eu estava correndo na base da serra de noite para treinar corrida. Para treinar pra corrida. Eu estava numa trilha bem estreita, quase fechada pelo mato, mas eu achei que não tinha problema. Eu nunca tinha corrido por lá. Depois de uns 20 minutos, cheguei num espaço aberto de mato. Parecia um círculo, uma clareira. Eu não sei o que é aquilo, não manjo, mas no chão, bem no centro, tinha um símbolo enorme desenhado. Era tipo um desenho diabólico mesmo. Nada de umbanda, candomblé, nada disso. Algo que eu nunca vi igual. Tinha vários traços cruzando e umas figuras desenhadas, tudo feito com um pó vermelho escuro. Parecia sangue seco e o cheiro era horrível. Era uma mistura de ferrugem com podridão. Eu juro que eu senti o meu estômago revirar na hora. Tinha umas velas apagadas ao redor, umas garrafas quebradas e um monte de coisa marrom clara que eu não vi direito, mas só acho que poderia ser uma pilha de ossos. Cara, foi arrepiante. Era claro que alguém tinha feito aquilo e não era para nada de bom. Eu não conseguia tirar os olhos daquele símbolo, como se tivesse um magnetismo bizarro. O mais estranho é que na hora que eu vi aquilo, eu senti como se o meu espírito tivesse sido amaldiçoado. Não sei explicar. Bom, minha cabeça começou a doer e eu ouvi uns sussurros, mas não dava para entender. Eu senti um vento gelado do nada e parecia que as árvores ao redor estavam me pressionando, mas é lógico, isso é impressão. Eu achei que eu estava sendo esmagado pelas árvores, tipo inclinando para dentro da clareira. Eu decidi dar meia volta e sair dali, credo. Me benzi, mas eu ainda podia ouvir os sussurros, só que dessa vez mais altos. Até que eu vi algo, um vulto, no canto do olho. Parei, olhei e perto do símbolo tinha um troço rastejando. Um troço no chão, vindo na minha direção. Era uma massa viva de algo que eu nunca vi. Não era um animal conhecido. Comecei a correr sem olhar para trás. Foi como se alguma coisa estivesse me seguindo. Eu senti aquela pressão nas costas, como se a qualquer momento aquilo fosse me agarrar. As árvores continuavam parecendo que estavam fechando o caminho. Os galhos agarravam meus braços e a sensação de que algo estava me perseguindo só aumentava. Quando eu saí da trilha, meu corpo estava todo suado, coração quase explodindo no peito. Eu corri direto para casa e tranquei tudo. Tentei me acalmar, mas a impressão de que ainda tinha algo ali, me observando pela janela, ou grudado na minha alma, demorou muito para passar, Luciano. Passei a noite inteira acordado, achando que a qualquer momento eu ia ver aquele bicho entrando na minha casa, aquela massa viva. Hoje de manhã, que o cara me mandou no dia seguinte. Hoje de manhã, fui pesquisar na internet e eu vi uns símbolos parecidos, mas não idênticos, todos ligados a coisas ruins, rituais satânicos e sacrifícios. Luciano, eu acho que eu topei com um desses. E o pior é que eu não sei o que eles invocaram, ou se algo ali me seguiu até a minha casa. Desde ontem tá rolando uma energia estranha aqui. Eu tô ouvindo barulho de coisas caindo e uma sensação de estar sendo vigiado que não vai embora. Tô tentando fingir que tá tudo bem, mas tô com medo, de verdade. E esse foi o relato do nosso amigo Rogério. Ritual no bosque. Saiu para correr na serra e quase se ferra. Só para rimar, né? O que vocês acharam? Quero saber, deixem a nota de vocês, porque eu vou partir para o relato 6 de 10.
Eu gostei desse relato. Eu acho que é um dos que eu mais gostei até agora, hein? Calma, tem mais 5 aí, hein, galera. Mas eu gostei, foi bacana. Comentem aí, já vão deixando o like nesse vídeo para trazer mais cidadãos de Sete Além. Invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial 7 Além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. E vamos agora para o relato número 6, o talismã. O talismã foi enviado pela Érica no WhatsApp. Não sei se ela está aqui nessa live. Nós estamos aí com quase 200 pessoas. Pode ser que ela esteja. Segunda-feira de manhã estava tudo normal, até que quando eu cheguei na minha mesa do escritório, eu vi uma coisa estranha. Tinha um talismã, um negócio pequeno, parecia feito de um ferro, com os desenhos desenhados. Desenho desenhado, ela que escreveu, tá? Desenho só podia ser desenhado, ou gravado eu colocaria, mas tudo bem. Bem bizarro. Também estava amarrado com um fio vermelho, um cordão, todo embolado. Eu nunca tinha visto aquilo antes. E claro, eu perguntei para o pessoal da equipe que trabalha comigo quem colocou aquilo lá, aquela medalhinha, aquele talismã na minha mesa. Mas ninguém sabia de nada e todos juraram que ninguém havia colocado ali. Eu achei que era algum tipo de gozação, piada comigo. Então coloquei na minha gaveta e continuei o dia. Eu tinha muito trabalho para começar na semana. Só que depois de um tempo, comecei a sentir um incômodo, como se algo estivesse errado. A atmosfera do escritório estava diferente, tipo um ar esquisito, e as luzes começaram a piscar de quando em quando. Piscavam um pouco, paravam. Minutos depois piscavam de novo e eram todas as luzes. Mas não era flutuação de energia, porque os computadores estavam funcionando. Algo estava muito estranho, até que eu comecei a ouvir pessoas conversando no corredor, falando alto. Eu me levantei da minha baia e fui falar com elas para pararem de falar tão alto, e não tinha ninguém. Comentei com o pessoal do lado se eles também tinham escutado as pessoas falando e eles falaram que não. Eu tentei ignorar, mas foi o dia inteiro. Eu escutava vozes rindo e conversando e eram várias pessoas falando alto. Não dava para entender as palavras, mas era perturbador, como se estivessem falando direto na minha cabeça. Quando eu estava quase acabando o meu dia de trabalho, a minha colega Carol veio falar comigo na minha mesa. Luciano, ela se aproximou, girou e desmaiou perto da minha mesa, quase bateu a cabeça. Ela não tinha problema de saúde que a gente soubesse, nada disso. Ela acordou em seguida, nós socorremos ela, o RH veio trazer algumas coisas para a gente ampará-la, ver se ela precisava ir no médico ou se foi uma queda de pressão. Ela estava confusa e pálida. Ela só disse que quando se aproximou da minha mesa, foi como se aproximar de um abismo, de algo muito frio e ruim, pesado. Luciano, fiquei arrepiada na hora. Comecei a ligar os pontos e lembrei do talismã. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas, mas eu comecei a achar que tinha alguma conexão. No dia seguinte, a situação foi mais tensa. A mesma coisa começou a acontecer. Luzes piscando, só que dessa vez os computadores travaram e o ambiente inteiro do escritório parecia carregado, como se algo sugasse energia elétrica e energia das pessoas. Todo mundo estava se sentindo cansado, esgotado, triste, desanimado.
Minhas amigas choravam do nada. Um rapaz brigou com a noiva pelo telefone. Outro estava discutindo com o pessoal do escritório. Mais pessoas começaram a escutar vozes nos corredores, aquelas vozes que não diziam nada, mas gritavam. Até que alguém comentou que achava que o escritório estava amaldiçoado. Assim que eu ouvi isso, era a hora do almoço. Todo mundo levantou para ir almoçar. Eu peguei um papel toalha, cobri aquele talismã que estava na minha gaveta, procurei uma lixeira na rua, mas antes de jogar, eu senti um calor subindo na minha mão, como se o negócio tivesse reagindo ao meu toque, não querendo que eu jogasse fora. E aquele calor também veio com vozes na minha cabeça. E aquelas vozes gritavam palavras que eu não entendo, mas que eram em tom ameaçador. Eu, decidida, joguei com toda a força dentro da lixeira e fui almoçar. Depois, quando todos voltaram, o ambiente do escritório parecia renovado. Luzes pararam de piscar, computadores funcionaram, nenhuma voz estranha, nem aquela sensação pesada no ar. Tudo tinha melhorado. Era como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros e do lugar inteiro. Todo mundo notou a mudança. Até a minha amiga Carol comentou que ela estava podendo respirar aliviada no escritório. Depois que eu me livrei do talismã, não aconteceu mais nada de estranho. Só que até agora eu não faço ideia de quem colocou aquilo na minha mesa e nem o porquê. E o pior é que eu tenho medo de descobrir. Só sei que depois dessa eu acredito um pouco mais em bruxaria. Eu nunca mais encosto em nada estranho que aparecer na minha mesa. Bom, e esse foi o relato.